outro olhar. Luís Lima, secretário nacional do Sindicato Nacional da Administração Pública, o casamento entre os 7 sindicatos e o Ministério da Saúde parece que está a resultar em divórcio. Eu não diria divórcio porque ainda estamos num processo que acreditamos que pode sair a contente de ambas as partes, apesar de algumas dificuldades que nós encontramos precisamente na entrega de alguns documentos, não é? Na semana passada, semana passada, por causa dos atrasos sucessivos, nós tivemos que dar ao governo 48 horas para pronunciar sobre a entrega de alguns documentos. Aqui já não temos somente a entrega dos documentos, mas também a negociação de alguns aspectos dentro dos PCFRs, como, por exemplo, o salário dos enfermeiros, que ficou num grupo de enquadramento funcional igual a um técnico do quadro comum, e aí, portanto, os enfermeiros não estão de acordo com este enquadramento. Os médicos também acharam que antes tinham, até o fim da carreira, um determinado valor, mas neste PCFR vão ter um valor inferior. Há um aspecto fundamental que é a regulamentação das carreiras que nós não temos ainda em mãos. Como eu disse, nós demos 48 horas para responder, portanto, aos sindicatos e na quinta-feira nós acordamos que faríamos uma reunião com o governo para nós analisarmos todas essas questões que tínhamos colocado ao governo, não é? Mas a reunião acabou por ser ontem, segunda-feira, e dentro desta semana ficou o compromisso de entregar alguns documentos e também de analisar a questão salarial dos enfermeiros, portanto, do grupo funcional, que é preciso reconsiderar o nível de responsabilidade e autonomia dos enfermeiros. Mas, contudo, nós, por uma questão de agenda, desde a sexta-feira nós introduzimos um pré-aviso de greve para vermos como é que as coisas podem andar durante esta semana. A greve está marcada para 31, 1 e 2 de agosto. As negociações em sede da Direção-Geral de Trabalho têm lugar quando? Quem cria essa agenda é a própria direção e ainda nós não temos nenhuma informação sobre os dias para a negociação. Portanto, nós estamos a aguardar e espero que seja muito antes deste fim de semana, não é? A comissão paritária criada entre os 7 sindicatos e o governo cai em desuso ou ainda continua a valer? Veja, a comissão paritária tinha apenas uma função, a de acompanhar a entrega dos documentos e chamar a atenção, portanto, do cumprimento dos prazos. Não tinha uma função de negociação, porque não tem essa capacidade de negociar, né? Não está, digamos, mandatado para negociar. Mas nós fizemos a partilha de alguns documentos, mas simplesmente a parte técnica, porque a parte negocial, político-laboral, tinha que ser com o governo, né? E pronto, eu acho que a comissão pode até continuar. Nós temos mais documentos para apresentar no mês de setembro. Eu acho que pode desempenhar o seu papel, mas não tem este papel, digamos, de fazer negociação. Os motivos para a greve que vão ser apresentados em conferência de imprensa esta terça-feira, no essencial, o que é que está a desencadear a greve? Precisamente a falta de entrega dos documentos, nós já frisamos, e também essa reabertura, a necessidade de termos certeza de que haverá abertura ou então possibilidade de um novo enquadramento no grupo funcional dos enfermeiros, um novo enquadramento do grupo funcional dos enfermeiros, onde poderão ter um salário mais alto daquilo que já foi apresentado, tendo em conta a complexidade, a responsabilidade, a autonomia da profissão. Qual é a linha vermelha que os 7 sindicatos estabelecem? Nós estamos a aguardar, portanto, até a quinta-feira, portanto, o governo se comprometeu a entregar alguns documentos até quinta-feira e nós estamos à espera, portanto, desses documentos, mas não só, também desta abertura para analisar a situação dos enfermeiros e dos médicos em relação à tabela salarial.
Então, a entrega do pré-aviso de greve é um mecanismo de prevenção, de pressão sobre o governo? Os sindicatos têm os seus instrumentos para fazer valer os seus direitos, né? E têm os caminhos para fazer a sua reivindicação. E os trabalhadores, neste momento, estão totalmente dispostos a irem para a greve para poder ver os seus direitos salvaguardados, né? É um instrumento que estamos a utilizar e nós mantemos este pré-aviso de greve desde a sexta-feira e sem prejuízo de toda a negociação que possamos ter durante esta semana e até no início da próxima semana, porque a greve vai acontecer portanto, a partir da quarta-feira, caso avançarmos mesmo para a greve. Mas, a greve é marcada mesmo em cima do debate do Estado da Nação, em sede do Parlamento. É propositado? É uma mensagem ao Governo? Eu não diria mesmo isso, porque nós temos uma agenda de reivindicações, né? Daqui a pouco é o mês de agosto também. Não é um mês assim para fazer greve, porque há um período de férias, as pessoas estão fora, então nós temos que fazer isso portanto, logo antes das férias. Então aproveitamos este momento, já no final do mês de julho, para início do mês de agosto. De todo modo, uma greve tem o seu efeito, né? Sobre, portanto, a pressão que é feita e nós temos de utilizar os nossos instrumentos, mas isso não tem nada a ver com a agenda política do governo. Em concreto, que sectores da saúde entram em greve? São todos os profissionais de saúde, são todos. Porque aqui é uma luta conjunta, é uma luta solidária. Se todos os instrumentos não forem entregues, digamos assim, para satisfazer as reivindicações dos profissionais de saúde, portanto, é uma luta solidária entre todas as classes. Eu vou colocar-lhe a seguinte questão. Pela experiência que tem, é professor, reformado, esteve sentado no Parlamento, agora é sindicalista a tempo inteiro, vários sectores em turbulência em simultâneo. Qual é a leitura que faz? É saúde, educação, transportes aéreos? Bom, isso demonstra alguma dificuldade, né? Na política laboral dos profissionais em Cabo Verde. Há uma certa dificuldade, todos estão sob pressão do aumento do custo de vida, né? E esta pressão, portanto, leva o trabalhador a procurar meios para fazer valer os seus direitos, né? E, portanto, essa turbulência é natural, porque é como um grito de alerta para reivindicar, portanto, no momento próprio, os direitos dos trabalhadores. Nós estamos, digamos assim, para além de dizer que nós não fazemos os trabalhos, as reivindicações por ciclos políticos, os sindicatos, neste caso, não trabalham por ciclos políticos, mas é todo o tempo, e quando há uma pressão muito alta, portanto, quando há, digamos assim, muito tempo de uma determinada situação que não avança, principalmente na reposição do poder de compra, então há sempre uma revolta, digamos, dentro do seio dos trabalhadores, e uma revolta mesmo social, e vem desembocar quase que simultaneamente, precisamente porque são aspectos que abrangem todos os setores da sociedade, né? Então, as pessoas ficam, digamos, durante algum tempo a ter calma, a ponderar, mas chega um momento que não se pode assegurar mais. Portanto, isso advém de uma política, neste caso laboral, que não se cuidou durante um longo tempo. Diga-me o seguinte, o PCFR, que substitui o PCCS, isso é um problema de coisa nova? Digamos, o que está a acontecer neste momento, não só na saúde como na educação, é porque é um instrumento novo, ou há um problema de comunicação entre o governo e os cabo-verdianos? Sim, eu acho que é essencialmente um problema de comunicação,
Porque, na verdade, há sempre uma tendência de mostrar resistência ao que é novo, não é? A inovação é sempre recebida com alguma desconfiança, alguma reticências, mas, na verdade, esses instrumentos podem servir perfeitamente para atualizar todo o processo de desenvolvimento da carreira profissional. Mas é preciso comunicação de facto, porque se o trabalhador não conhece de fundo o que é que vem aí, portanto pode desconfiar e pode revoltar. Mas, para além disso, esses instrumentos devem trazer aspectos que deem confiança na estabilidade da carreira dos indivíduos, né? Dos trabalhadores. Portanto, eles têm de poder observar isso, mas esses instrumentos têm de ter isso claramente identificado para o trabalhador sentir, porque ontem nós estivemos na reunião com o governo e foi dito claramente que as pessoas querem ver o seu salário, querem saber como é que se vão ficar melhor, até o fim da carreira como é que vão ficar, para poderem saber enfrentar as dificuldades financeiras da vida. O trabalhador quer isso, estabilidade e boa garantia de remuneração do seu trabalho. Está à espera que depois da conferência de imprensa que os 7 sindicatos vão conceder, o governo pode rever as suas posições? Não, a conferência de imprensa é precisamente para anunciar as nossas razões e dizer que nós batemos o pré-aviso de greve, mas o pré-aviso de greve foi entregue na sexta-feira e nós não tínhamos feito essa comunicação ainda e nós garantimos ao governo que nós não iríamos fazer a comunicação logo na entrega do documento, né, na Direção-Geral do Trabalho. Portanto, deixamos para depois da reunião que nós fizemos, mais para informar, portanto, daquilo que saiu da reunião e quais são os passos a seguir. Diga-me uma coisa, Luís, mais longe ou mais perto de entendimentos? Eu diria meio caminho. Outro olhar.